Uma das perguntas que eu mais recebo no meu dia a dia como professora de inglês é: qual que é a diferença entre essa e a outra palavra? É uma pergunta extremamente comum. Pensando nisso, eu preparei essa aula para vocês entenderem a diferença entre palavras que confundem demais a cabeça da gente. Eu sou a Teacher Kathleen Alganer, sejam bem-vindos ao canal English into Lifework, onde eu compartilho com vocês conteúdo sobre Business English, que é o inglês falado na vida profissional. E eu queria convidar vocês para seguir esse canal, para vocês receberem dicas diárias de inglês para elaboração de currículo, participação em entrevistas de emprego, participação em reuniões, elaboração de apresentações e, claro, como na aula de hoje, vocês também vão enriquecer muito o vocabulário e pronúncia de vocês. Vamos começar então? Eu vou compartilhar aqui o meu documento na tela para vocês conseguirem ler também o que eu vou falar. Então, a primeira diferença é entre a palavra advise or advice. Eu não sei se vocês conseguiram pegar já na minha pronúncia a diferença de pronúncia entre elas. Não é uma diferença apenas na parte escrita, mas também de pronúncia. Então, eu estou falando advise, z com z, e advice. Na sequência, tá? Então, a primeira palavra, eu vou selecionar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Estou selecionando na tela. Advise, advise e advice. Eu aproveitei para colocar os símbolos fonéticos aqui para vocês. Por exemplo, essa palavra, a primeira, né? Advise. Aqui a gente tem a transcrição fonética. Então, tem os símbolos fonéticos, que é cada símbolo individualmente, e a transcrição fonética para vocês conseguirem ler o que está escrito aí, né? Então, com o tempo vocês acostumam. Não precisa saber todos os símbolos, o que cada um deles representa. Mas, por exemplo, se vocês apenas conseguirem entender esse finalzinho aqui que eu estou mostrando, tá vendo? Vais, já é 99% da palavra, tá? Então, advise, né? Tem o som de Z aqui no final da palavra. Advise é o verbo aconselhar. Então, eu tenho um exemplo, vou ler aqui para vocês. Our team of experienced attorneys is ready to advise you. Advise you. Quando vocês treinarem a pronúncia dessa palavra, é importante vocês treinarem não apenas a pronúncia da palavra isoladamente, mas junto com outra palavra. Isso vai ajudar em muito vocês memorizarem a pronúncia correta. Então, por exemplo, to advise you já melhora bastante o processo de memorização. Tá? Então, our team of experienced attorneys is ready to advise you. Vocês não viram a aula que saiu aí sobre vocabulário jurídico básico? Assiste, a gente vai colocar aí no finalzinho dessa aula para vocês assistirem, que eu estou explicando lá o significado de attorneys, que é uma das formas de você dizer advogado em inglês, tá? Então, o nosso time de advogados experientes está pronto para aconselhar vocês. É uma tradução assim bem literal, né? Bem facinho aqui de entender. Agora vamos para advice. Olha só que legal a transcrição. Lembra que eu falei para vocês lá de advise, que termina com Z? Agora ela termina com S, olha, advice. Por isso que eu disse que só de vocês perceberem esse finalzinho, que esses símbolos fonéticos, eles são extremamente parecidos com a forma que a gente escreve no português. E isso vai facilitar para vocês pronunciarem e melhorar sempre, né? Continuar sempre melhorando a pronúncia de vocês. Então, advice. Então, tem o som de S no final. Então, não é só a diferença da escrita, mas também a da pronúncia. Agora, do jeito que advise é o verbo, advice é o substantivo, ou seja, a coisa. Então, por exemplo, a gente vai falar, né? The advice.
o conselho, ok? E tem um exemplo aqui pra gente ver. My boss is always giving me advice. My boss is always giving me advice. Meu chefe tá sempre me dando conselho ou conselhos. Até coloquei aqui a tradução, eu coloquei a opção de falar conselho ou conselhos. Sabe por quê? Olha só o que eu anotei aqui para vocês. O substantivo advice é incontável. O que isso significa? A gente não usa advices in English. A gente não fala isso, tá? Advices. É só advice. Então, independentemente se você quer falar conselho ou conselhos, você vai usar a mesma palavra, tá? Então, advice. Agora, existe uma maneira de você contar conselhos usando a piece of. A piece of. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma linha aqui e vou escrever agora. A piece of advice. Advice. A piece of advice seria um conselho. Então, quando você usa a piece of, é uma forma de você contar o conselho. Existem vários outros substantivos que são incontáveis e que a gente usa essa estrutura aqui. Vou até colocar entre aspas a piece of advice. Agora, e se você quiser falar 2 conselhos? Se você quiser especificar, se houver realmente a necessidade de você dizer para alguém que foram 2 conselhos, você pode usar 2 pieces of advice. 2 conselhos, tá? Que traduzindo aqui literalmente fica 2 pedaços de conselho. E assim por diante, né? 3 pieces of advice, 4 pieces of advice, 10 pieces of advice. Vamos supor que você escreveu ali, né, um checklist de 10 conselhos para alguém. Então você escreve ali, I have here 10 pieces of advice. Então eu tenho aqui 10 conselhos, né, para você. Ok? Então esse foi a primeira diferença. Advice. Deixa eu voltar aqui no título para vocês acompanharem. Olha lá. Advise, né? O som do S aqui é o som de Z e advice. O som de C é o som de S. Lembrando que a letra E, ignora, né? Tá vendo aqui, ó? Ela termina com Z, advise. Não é advise, tá? Advise e advice. Termina com S. Então, simplesmente ignora a letra E. Eu tenho falado muito sobre isso nas aulas, que 99, eu até brinco, né? Falo que 99,9% das palavras terminadas em E em inglês, você vai ignorar a pronúncia da palavra. É como se ela não existisse. É como se ela não estivesse ali. Alright? Vamos para a próxima? A próxima é a diferença entre by or until. Dei um espaço aqui para ficar melhor. By or until. Então, by or until, no caso de você falar sobre datas futuras. Ok? Então, a gente tem by, que é usado para evento pontual, que acontecerá antes de um determinado momento no futuro. O que significa isso? A gente vai ver o exemplo e vai ficar mais claro. Inclusive, a gente vai comparar aí os exemplos. O primeiro vou ler para vocês. I will send you the report by Thursday. Dá para entender que o fato de você enviar, né? I will send you the report by Thursday significa eu vou te enviar o relatório antes da quinta-feira, que a gente pode também traduzir até quinta-feira. Até quinta eu te envio o relatório, até quinta eu te envio o e-mail, até quinta eu te envio o documento, qualquer coisa que você for enviar. Até, né? Agora, o by ele é usado porque isso é um evento pontual. O fato de você enviar alguma coisa, um documento, um e-mail, um relatório para alguém é um fato pontual. Não é uma coisa que você vai ficar fazendo até quinta-feira, né? Contínua. Entenderam já a diferença? Então, a gente também pode falar aqui nesse mesmo exemplo
before Thursday. Então, eu posso falar aqui, I will send you the report before Thursday, né? O by é mais comunzão. E agora o until. Until para um evento contínuo que vai durar até determinado momento no futuro. Example, I'll be working on that until tomorrow. Ou seja, eu estarei trabalhando nisso até amanhã. É um evento que você vai, por exemplo, começar agora ou daqui a pouco e você vai continuar fazendo isso até amanhã. Tipo, praticamente sem parar, né? Eu estarei fazendo isso até amanhã, tá? Esse é o future continuous, né? Will be e mais um outro verbo com o ing. Will be working, or will be doing that, or will be driving, or will be qualquer coisa com o ing, tá? Você vai estar fazendo. É feio falar no português, né? Português, acredito que esteja errado você falar eu estarei fazendo, mas no inglês isto está correto, tá? Eu estarei trabalhando nisso até amanhã. Entenderam a diferença, então? O by é um evento pontual que você vai fazer alguma coisa dentro desse prazo aí. By Thursday, by Friday, by Saturday, by November 10th, né? Até o dia 10 de novembro. Então, o until é uma coisa que você vai fazer continuamente. Essa é a diferença entre by and until. Alright? Vamos pro próximo? Deixei essa anotação aqui do quiz para lembrar de falar para vocês que eu estou sempre colocando quizzes sobre esse tipo de conteúdo no meu Instagram, tá? Então, english.intolifework, tem a descrição, tem o link na descrição do vídeo, ok? Próxima dúvida é file or archive. File or archive. Essa é uma dúvida extremamente comum, porque quando a gente traduz file, a gente traduz para arquivo normalmente, né? É uma das possíveis traduções. A gente traduz para arquivo. E archive também, arquivo. Então vamos lá, vamos ver a diferença. Então, eu até coloquei aqui um textinho, né, para vocês verem. Falando em colocar texto, se vocês quiserem receber todo esse conteúdo que eu estou mandando aqui, que eu estou mostrando para vocês na tela, é só vocês se inscreverem no link que está na descrição do vídeo também, que é intolifework.com/live, né? /live. Porque às vezes as aulas acontecem ao vivo, às vezes acontecem gravadas, na medida do possível é ao vivo, tá? Por isso que chama live. Então, intolifework.com/live, semanalmente eu mando 1 ou 2 e-mails com o conteúdo dessas aulas aqui, ok? Então, esse texto, por exemplo, vocês conseguem receber essa explicação por e-mail. Então, a gente já está acostumado, né, com o uso da palavra file, provavelmente. Se você trabalha numa empresa que, por exemplo, utiliza os computadores todos em inglês, tá lá file, né? Você vai save file. Deixa eu ver se tem aqui nesse meu arquivo. Show, edit file. Vai estar na barra de ferramentas, né? Então... Opa, deixa eu voltar para o meu arquivo aqui, meu mouse. Então, a gente já está acostumado com a palavra file, principalmente por causa de computador. Mas e aí? E a palavra archive? Como que a gente usa, né? As duas podem ser traduzidas para arquivo e, aliás, como verbo também arquivar. E a diferença se aplica para os dois casos. Vamos ver o primeiro exemplo para vocês entenderem bem claramente qual que é essa diferença. Can you send me the file as an attachment in the email? Can you send me the file as an attachment in the email? Você pode me enviar o arquivo como anexo no e-mail? Então, simplesmente quando a gente está falando de um documento ali, de um arquivo, a gente vai falar file, né? Normalmente existe até, só um parênteses, existe uma diferença entre file and document, que document necessariamente tem que ter alguma coisa por escrita, tá? E é um documento que tem texto.
E file não necessariamente, pode ser imagens apenas, né? E assim por diante. Pode ser um projeto, uma framework, por exemplo, não necessariamente é um document. E próximo exemplo. Can you look for that folder in my archive? Can you look for that folder in my archive? Você pode procurar pela pasta no meu arquivo. Aqui eu fiz questão de usar a palavra folder para a gente enriquecer ainda mais o nosso vocabulário e não deixar só o vocabulário, não crescer apenas o vocabulário de acordo com as palavras que a gente está trabalhando. A gente aproveita os exemplos, as definições, tudo para enriquecer ainda mais o nosso vocabulário, ok? Então, você pode procurar pela pasta no meu arquivo. Então, nesse exemplo aqui, a gente usou file como arquivo também, né? E no sentido de documento. E archive como arquivo, só que no sentido não de documento, mas de armazenagem. Essa é uma principal diferença, tá? Agora, olha só o que eu marquei aqui, que file também pode ser usado como armazenagem de arquivos. Também. Só que no sentido de categorização, classificação ou organização para facilitar o acesso àquele arquivo. Então, você está armazenando de maneira organizada para futuras buscas. Agora, o archive é armazenagem para o longo prazo. Não necessariamente você está ali constantemente acessando aquele arquivo. Ou seja, você armazena justamente porque provavelmente você não vai mais usar. Mas precisa manter aqueles documentos por questões de segurança. Se alguém um dia precisar verificar algum, comprovantes, por exemplo, você tem ali no seu archive, tá? Porque você não acessa com frequência. Então, vamos lá. Examples. All the documents were filed alphabetically. All the documents were filed alphabetically. Todos os documentos foram arquivados ou organizados alfabeticamente. Eu até coloquei aqui arquivados ou organizados para vocês entenderem mais o sentido do arquivado. Arquivado no sentido de organizado. E eu também fiz questão de usar a palavra alphabetically, para dar essa conexão aí do sentido de organizado alfabeticamente. One more example. After 1 year, the documents are archived for safekeeping. After 1 year, the documents are archived for safekeeping. Então, após um ano, né? After 1 year, os documentos são arquivados, or archived. Coloquei /armazenados para vocês entenderem que não é um arquivado no sentido de categorizado, organizado, mas no sentido de armazenado, tá? Por segurança. Safekeeping, aí é armazenagem por segurança, tá? Alright? Vamos para a próxima. Essa é uma das minhas favoritas palavras que confundem. Eu acho que, olha, eu arriscaria dizer que nunca aconteceu de um aluno já acertá-la essa logo de primeira. Elas são bem confusas, tá? Então, primeiro a pronúncia, né? Local and local. Local. Olha que legal. Então, a pronúncia da primeira palavra, a sílaba tônica, né? Você vai falar mais forte o começo da palavra, local. E o contrário, ou seja, o final da palavra, você vai falar mais forte para local. Ok? Então, marquei aí uma confusão que normalmente acontece é o uso da palavra local. Isso acontece muito da gente pegar correções, né? Principalmente de parte escrita, que a gente faz bastante. E a pessoa, às vezes, ela quer falar local e fala local.
Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente compara com o português. Esse é o primeiro problema, né? E o português local, a gente quer falar local, a gente lembra de... É a mesma escrita, né? Não muda em nada, local. Só que local em inglês é um adjetivo. Você só pode usar essa palavra como característica de alguma coisa, tá? Não apenas, tem algumas exceções, mas em 90% dos casos vai ser uma característica de alguma coisa. Example, there's a local drugstore 2 blocks away. There's a local drugstore 2 blocks away. Então, há uma farmácia local a 2 quarteirões daqui. Então, local here, aqui eu tô highlighting, né? Eu tô destacando a palavra local, acho que vocês conseguem ver aí. Ela tá como característica para a palavra drugstore, né? Então, é a farmácia local, local drugstore. Então, quando o objetivo é se referir ao local no sentido de lugar, aí você não pode mais usar local, você vai ter que usar local. No sentido de, né, quando a gente fala o local em português, em inglês vai ser the locale. É até parecida, né, mais parecida a pronúncia, local. Então, aí tem a transcrição fonética, né, local, com a segunda sílaba tônica, ou seja, o final da palavra que é pronunciado mais forte. Aliás, é um sinônimo para place, né? Para lugar. Lugar ou local, do jeito que a gente usa no português. Às vezes às vezes a gente usa lugar, às vezes a gente usa local, né? Interchangeably. Trocadamente. Não sei traduzir interchangeably. Example. People like stability in life and fear unfamiliar locales. Então, as pessoas gostam de estabilidade e temem lugares não familiares, né? Então, substantivo que a gente pode usar no plural também, né? Então, locales, tá? Mais uma vez, a gente está ignorando simplesmente a pronúncia da letra E. Ok? Agora, eu coloquei também uma nota aqui no finalzinho sobre local, que também pode ser usado como substantivo. Lembra que lá no comecinho, né, dessa explicação, eu disse que não é sempre que é um adjetivo, então também pode ser usado como substantivo. Quando a intenção é se referir às pessoas locais, as pessoas que moram em uma determinada região, né, num determinado local. Example. Are you a local or are you from out of town? Are you a local or are you from out of town? Então, você pode usar também locals, né? O pessoal que mora na região, ok? Próxima, vamos para mais uma que é uma das minhas favoritas. Muito parecido com local, local, são as palavras rational or rationale. É a mesma lógica, tá? Então, nesse caso aqui, a confusão ela já vai acontecer quando a palavra rationale aparece. Quando a pessoa vê essa palavra, acha que é racional, né? Por causa do significado do português, por ser parecido com o português, né? Só que, então, rational significa racional. E o que significa rationale? Olha que legal. Eu fiz questão de colocar aqui the rationale para vocês sentirem mesmo que é um substantivo, tá? The rationale. The significa o, a, os, as. Então, the rationale significa o argumento, o raciocínio, ou a lógica, ou a razão. Então, do jeito que eu coloquei the rationale, eu fiz questão de colocar o argumento, o raciocínio, a
lógica, a razão. Se vocês memorizarem substantivos dessa forma, porque tem muita gente que fala assim, substantivo, verbo, é difícil para saber o que é um, o que é outro, o que é adjetivo, e daqui a pouco começa com advérbio também. Esses nomes gramaticais estressam demais a maioria das pessoas, né? Eu até gosto, tem gente que gosta, existem alunos que gostam de saber esses nomes, porque, na verdade, é como se fosse um joguinho, né? Você aprender uma língua é um jogo. Você tá dando nome aos bois ali, saber o que é um boi, o que é uma vaca, o que é... e o que cada um deles fazem, né? O boi não vai dar leite, a vaca que vai dar leite. Enfim, quando você usa de como artigo, você usa logo na tradução ali para você associar melhor o significado da palavra. The rationale, né? O raciocínio, por exemplo. Então, temos um exemplo aqui. I will explain the rationale behind my decision. I will explain the rationale behind my decision. Eu vou explicar a razão por trás da minha decisão, tá? E assim como, né, eu comentei já isso, né, que rational, rationale. Rational, a pronúncia é mais forte no começo da palavra, rational. E rationale é no final da palavra. A mesma coisa que local and locale. Ok? Que mais que eu tenho que falar aqui? Rational é um adjetivo. Tá. Rational. Assim como local, rational é adjetivo, tá? Então, é uma característica, você vai usar para caracterizar as coisas. E significa racional, né? Ou lógico, ou lógica, dependendo do que você está caracterizando, se é masculino ou se é feminino. For example, your decision seems rational to me. A sua decisão parece racional para mim. Ok? Rational. Your decision seems rational to me. Good? Good. Próximo par. Agora, esse probleminha já acontece mais por questões de pronúncia do que de significado, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a palavra essas duas palavras por escrito, a gente tende a saber rapidinho qual que é o significado de cada uma delas. Principalmente quem tiver aí no corporate world, no mundo corporativo, e vê lá a company policy, né? Que é a política da empresa, company policy. Então, já dei um spoiler para vocês que policy é a tônica, né? Você vai pronunciar mais forte o começo da palavra. Policy, ok? Até marquei, ó, a dúvida aqui ocorre mais para pronunciar do que para escrever. Então, vamos ver a diferença. A palavra policy significa política, como eu disse, né? Corporate policy, no sentido de norma, regra, diretiva, né? Política nesse sentido. Então, example, we have... Ué, cadê meu exemplo? Sumiu meu exemplo. Então, eu vou colocar aqui, corporate policy. Policy. Corporate policy. Então, deixa eu criar um exemplo aqui agora. You must understand the corporate policy, né? Você precisa entender a política da empresa. Alguém fala isso para você, não deve ser uma situação muito agradável, né? Corporate policy. Então, eu coloquei aqui, olha, a transcrição fonética. Tá vendo? Eu coloquei até em maiúsculo aqui o começo da palavra para você saber que ela é pronunciada de forma mais forte. Então, policy. Uma coisa importante é isso aqui, ó. O finalzinho da palavra termina com SI na transcrição fonética. Isso significa que você
deve falar policy. 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 Tá vendo que eu tô botando uma vogal de apoio ali, né? Às vezes a gente é muito crucificado, nós brasileiros somos muito crucificados por falar essa vogal de apoio no final das palavras em inglês, que muitas vezes não tem, aí fica incorreto. Agora é um momento que você precisa colocar. Sabe por quê? Porque a palavra termina com Y. A palavra que termina com Y, você coloca uma vogal de apoio ali no som, né? Policy. Policy. Não é como o E que desaparece. Como vocês vão ver em police. Olha só. Tem a transcrição fonética aqui, olha. Police. Tá vendo que a palavra termina com E? Police, que significa polícia. É uma palavra que termina com E e a gente vai ignorar o som da letra E. Aí a gente vai falar police. E aqui na transcrição fonética vocês conseguem ver que tem um S. Não tem um SI como policy, tá? É bem confuso, né? Mas é questão de treino. Assiste várias vezes esse trecho, se você tem bastante dificuldade com essa pronúncia dessas duas palavras, né? Policy, police. Esse negócio que eu coloquei aqui de tentar categorizar as palavras, né, com pronúncia mais forte no começo ou pronúncia mais forte no final, ajuda bastante. Porque aí você vê sempre a primeira palavra, ela tem a pronúncia mais forte no começo. A segunda palavra, a pronúncia mais forte no final, né? Então, policy, police. Policy, police. A palavra que está no começo, pronuncia mais forte no começo. A palavra que está no final, pronuncia mais forte no final. São lógicas aí, estratégias para a gente conseguir memorizar de forma mais fácil, tá? Isso vai funcionar para as outras lá em cima também, né? Quer ver? Ó, vou voltar para vocês verem. Rational, rationale. Tá vendo? Primeira palavra e segunda palavra. Mais forte no começo, mais forte no final. Rational, rationale. Depois a outra. Local, locale. Ok? Então é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o seu like. Não se esqueçam de seguir o canal, ativar as notificações para vocês receberem conteúdo diário e também para vocês serem informados das próximas aulas que vão acontecer. Então, a gente tem conteúdos curtinhos, diários, e a gente tem conteúdos mais longos, 1 ou 2 vezes na semana, que são as aulas completas, ok? Não se esqueça também de se inscrever lá no intolifework.com/live para você receber todo esse conteúdo por escrito, para você ter mais fácil para revisar sempre. Gente, tão importante quanto aprender é revisar, tá? Uma coisa não funciona bem sem a outra. Não adianta você só aprender sem revisar. E não adianta você revisar se você não aprendeu. Lógico, né? Para revisar alguma coisa, você tem que ter visto pela primeira vez, ok? Guys, that's it. Thank you and see you next class. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a nossa próxima aula. See you next time!